incessante. Outros ir-se-ão juntando rapidamente, à medida que a consciência do homem for empregada de modo efetivo. A ciência do contato revelará não só a qualidade mas também as linhas de relação que subjazem em toda a manifestação e das quais o corpo etérico é o símbolo. Tal ciência também está tornando o homem cada vez mais sensível às ideias conforme permite o intelecto humano em desenvolvimento. A reação da humanidade a essas duas revelações, que são, se vocês conseguissem conscientizarem-se disso, o resultado e a recompensa do contato e do impacto da vida-razão sobre aquela manifestação que sempre tem estado presente, embora não percebida, provocará grandes mudanças e produzirá resultados de maior alcance do que no caso da reação à qualidade. Curiosamente, a descoberta da qualidade como segundo aspecto manifestado, a ser substituído posteriormente, fez surgir e desenvolver a faculdade de crítica no homem. Essa faculdade, empregada hoje de forma tão destrutiva, será melhor aplicada quando a natureza das relações for melhor apreendida e a verdadeira função das ideias compreendida de modo apropriado. Essa suprema ciência do contato governa todas as reações ao impacto. Tal afirmação inclui desde as reações cósmicas de Samnati Kumara até as reações apenas discerníveis, quase invisíveis mesmo aos olhos do observador, do átomo infinitesimal. Para maior clareza, dividirei essa ciência em três partes principais, baseando-as nas reações dos três principais centros planetários ao seu meio ambiente. Esse é um ponto que eu gostaria que vocês retivessem na memória. Eu poderia escrever um tratado muito mais extenso que esse sobre a criação do mecanismo de resposta que cada um desses três centros da divina vida-razão teve que criar para restabelecer o contato necessário e interpretá-lo corretamente. Há muitos paradoxos naquilo que lhes estou informando aqui e, aparentemente, algumas contradições no que concerne ao ocultismo ortodoxo, mas, como sempre acontece, à medida que o conteúdo dos ensinamentos se expande, as primeiras verdades que incluem tudo passam a ser consideradas como aspectos secundários de verdades ainda maiores. Portanto, vocês podem ver o significado e importância do aforismo da doutrina secreta, pelo qual a hierarquia e toda a Câmara do Conselho de Samnati Kumara, ou Shambhala, passaram invariavelmente pelo estágio humano de evolução, pois apenas os seres humanos podem combinar e expressar perfeitamente a vida-razão. E apenas o intelecto humano pode conscientemente criar o necessário para trazer à existência as necessárias etapas de vida manifestada. Surge aqui, novamente, uma outra razão da importância do centro a que chamamos a raça dos homens. Sobre os ombros da humanidade pesa uma responsabilidade incrível. Portanto, quer estejamos lidando com a simples telepatia, com a invocação e evocação, ou com a impressão, estamos considerando, na realidade, o efeito da vida-razão tal como se manifesta em relação ao meio ambiente disponível e adequado. Observem essa frase. Tudo isso ocorre através dos homens que se encontram em processo de aperfeiçoamento, dos que já atingiram uma relativa perfeição e dos que, na maioria dos casos, atingiram a perfeição em algum outro ponto que não o ciclo de manifestação atual. Isso deveria indicar-lhes a potencialidade latente e oculta no mais ínfimo dos seres humanos, e o futuro maravilhoso e útil que se abre diante de cada um e de todo ser humano no devido tempo e depois do devido esforço. Tecnicamente falando, é a hierarquia que é pressionada por Shambhala, e a humanidade é atingida pela hierarquia por meio do método de invocação e evocação. Dentro da família humana ocorrem duas coisas como resultado dessa atividade recebida e reconhecida de uma fase da ciência do contato. 1. O relacionamento telepático é estabelecido. Isso, meu irmão, sempre tem se dado entre os membros da família humana e, conforme já se explicou, é de dois tipos: telepatia de plexo solar, instintiva, descontrolada, que prevalece na atualidade aliada a muitas das surpreendentes atividades das outras formas de vida que não a humana, como, por exemplo, o instinto do pombo-correio é um método pelo qual os gatos, cachorros e cavalos acham o caminho de suas casas através de enormes distâncias. A interação telepática entre mãe e filho é instintiva e tem suas raízes na natureza animal. A telepatia mental está sendo agora reconhecida e estudada. Tais são a atividade e o relacionamento estabelecido de uma mente à outra, incluindo também a resposta telepática aos pensamentos forma correntes e as condições do pensamento no mundo de hoje. O interesse por tudo isso já é bem grande. 2.
A telepatia intuitiva começa a se manifestar de modo crescente entre os seres humanos avançados de todos os países e raças, o que indica contato com a alma e o consequente despertar da consciência grupal, pois que a sensibilidade às impressões intuitivas tem a ver unicamente com os assuntos grupais. A ciência do contato governa todas as relações de nossa vida planetária, incluindo, por exemplo, o relacionamento que se está estabelecendo entre a humanidade e os animais domésticos. Esses animais são para o seu próprio reino que o novo grupo de servidores do mundo é para a humanidade. O novo grupo de servidores do mundo é a ponte de união e o meio de comunicação entre a hierarquia, o quinto reino, e a humanidade, o quarto reino. De acordo com o atual plano divino, os animais domésticos cumprem, portanto, uma função análoga entre a humanidade, o quarto reino, e o reino animal, o terceiro. Essas analogias são, frequentemente, campos férteis de iluminação. No que se refere a Shambhala, a impressão que ali se recebe não é o resultado de invocação que, em seu devido tempo, evoca a resposta extraplanetária, como ocorre entre a hierarquia e Shambhala, e a hierarquia e a humanidade, produzindo certas alterações durante o processo de descida. Aquilo que impressiona a Shambhala e é recebido pelo grande conselho do Senhor do mundo, vem por meio de Saminati Kumara, pois ele está em estreito contato com outros logos planetários ou grupos do logos planetários, que controlam a vontade unida, enfocada e inteligente. É Sanaki Kumara que tem como tarefa impressionar as vidas que se reúnem periodicamente na Câmara do Conselho, o próximo aspecto do propósito que está em processo de desenvolvimento. Esse propósito é, depois, esotericamente reduzido ou rebaixado, até que emerja como plano hierárquico. Esse plano está sujeito à iminência, à realização átmica e à razão pura, conforme a hierarquia designou esses três aspectos de reação à impressão de Shambhala. Permitam-me esclarecer melhor isso. A hierarquia não se constitui de um grupo de trabalhadores místicos. Somente registra aqueles aspectos do plano divino que podem ser imediatamente apreendidos e desenvolvidos e que são evidentemente valiosos para a humanidade, quando apresentados de forma correta pela hierarquia. Eles sabem o que é para ser conscientemente rejeitado, como se diz no ocultismo, e atuam sempre respondendo à lei da iminência ou de previsão ocultista que é, praticamente, quase irreconhecível e indefinível para a humanidade avançada. As palavras realização átmica são muito interessantes, pois referem-se à qualidade e ao conjunto de energia da vontade à disposição da hierarquia unida e empenhada em levar a cabo o plano iminente. Jamais se esqueçam de que, ao considerar Shambhala e o plano, estamos mantendo nosso pensamento dentro dos limites da expressão do aspecto vontade do Senhor do mundo, e isso, exceto para os iniciados avançados, é quase impossível. Esse fator deve ser acatado teoricamente, mesmo que ainda não seja compreendido. Há esses dois requisitos inalteráveis. A hierarquia agrega a faculdade da razão pura, faculdade governante da hierarquia que coloca em atividade essa qualidade erroneamente denominada pelo homem de amor. Isso enfatiza o aspecto sentimental e constitui, para a grande maioria, de um modo geral, apenas o aspecto sentimental e emocional, que é completamente de natureza astral. A razão pura, característica suprema dos membros da hierarquia, sempre se expressará na ação correta e nas corretas relações humanas e manifestará, quando estiver presente, o que o amor é na realidade. O amor puro é qualidade ou efeito da razão pura. A razão pura da resposta hierárquica é necessária para a apreensão e compreensão do propósito, à medida que este se desenvolve através do plano patrocinado em determinado momento pela hierarquia, e a qualidade do amor puro é necessária e exigida, ainda que não compreendida, pela humanidade expectante. Essa impressão proveniente de Shambhala toma a forma de uma emanação enfocada que emprega o aspecto superior do Antakarana como canal de contato. Não me refiro aqui ao fio construído pelo discípulo entre a unidade mental e a mente abstrata, mas, sim, a sua continuidade através dos níveis de consciência átmica e búdica até a zona de consciência magnetizada. Emprego essa palavra por falta de um termo adequado para expressar a natureza exata dessa percepção superior, pois o termo identificação parece um tanto impróprio, que cerca e protege o verdadeiro centro de Shambhala. É essencial que vocês tenham em mente que, assim como a grande maioria dos homens não conhece, nem reconhece ou responde à hierarquia, existe um grupo,
Dentro da própria hierarquia, análogo a esse conjunto de homens, há muitos membros menores da hierarquia e inumeráveis discípulos que não conhecem, nem reconhecem nem tampouco respondem à influência ou à potência de Shambhala. Dentro da hierarquia, a ciência da impressão condiciona a relação existente entre os membros mais novos e os mais antigos nos vários ashrams. Nem todos respondem do mesmo modo, pois essa é uma ciência em vias de ser dominada em seus aspectos mais elevados. Pode-se dizer, para maior compreensão, que impressão governa e condiciona todos aqueles que fazem parte da hierarquia cuja mente abstrata se acha altamente desenvolvida. Ela não está plenamente desenvolvida no caso de muitos discípulos que pertencem ao ashram, o que explica o fato de que apenas certos membros da hierarquia, mestres, adeptos e iniciados do terceiro grau, é permitido conhecer os detalhes do plano, que se encontram protegidos por meio dessa ciência da impressão. Os membros restantes da hierarquia recebem ordens de seus superiores. Recomendo a vocês que se lembrem que, em nosso desenvolvimento planetário, a ênfase de todo o processo evolutivo é colocada na mente e em seus vários aspectos: inteligência, percepção mental, o filho da mente, a mente abstrata, a mente como vontade, a mente universal. Os três aspectos mais importantes e que formam um triângulo esotérico que precisa ser levado a uma inter-relação vital são, o filho da mente, a mente abstrata e a mente universal. Quando perfeitamente relacionados e ativos, esses aspectos constituem os fatores que dirigem o propósito divino e o reduzem à forma que nós chamamos de plano hierárquico e de acordo com o qual podemos agir. Somente quando o iniciado alcançou, por meio do contato monádico, uma ínfima parte da mente universal, pode o propósito ser percebido por ele. Isso também implica o desenvolvimento da mente abstrata e o resto da percepção mental que o filho da mente, a alma, lhe transmitiu. Através de todo esse desenvolvimento, ele pode se unir ao grupo dos formuladores do plano. Estamos considerando aqui um assunto dos mais complexos e difíceis, inerente à consciência do iniciado e para o qual ainda não temos uma terminologia correta. Além disso, o aspirante comum não tem a menor ideia da natureza da percepção nem das reações ao contato daqueles que passaram além da terceira iniciação. Essas limitações do estudante comum devem ser constantemente lembradas. A ciência da invocação e evocação, que abarca a técnica da interação dentro da própria hierarquia, e, até certo ponto, entre Shambhala e a hierarquia e, de forma progressiva, entre a humanidade e a hierarquia, está inteiramente baseada no sentido da relação. Portanto, apenas um certo nível de vidas conscientes pode invocar Shambhala e evocar resposta, e isso porque eles próprios desenvolveram alguns aspectos desse tipo de compreensão mental que constitui a expressão hierárquica da mente universal. O discurso superficial e fútil de certos escritores e pensadores sobre a consciência cósmica, e o emprego imoderado de frases tais como sintonizar-se com o infinito ou contactar a mente universal servem apenas para nos mostrar o pouco que, na realidade, se conhece acerca das respostas e reações daqueles que têm um alto grau de iniciação, ou dos que se encontram nos níveis mais altos da vida hierárquica. A verdadeira capacidade para invocar e evocar, dentro dos graus iniciáticos, baseia-se em um desenvolvimento misterioso do sentido esotérico, impossível de se obter antes da terceira iniciação. O uso ativo do sentido esotérico durante o treinamento ocultista oferecido aos aspirantes, discípulos e iniciados de grau inferior produz certas alterações no cérebro, com as correspondentes mudanças no veículo búdico. Estas habilitam o indivíduo, depois da terceira iniciação, da transfiguração, a contactar à vontade o ser, vida, ou ponto monádico de contato ao qual ele estará cada vez mais associado, ou o membro da hierarquia ao qual ele pode querer consultar. Isso não implica o uso da fala ou das palavras, mas trata-se simplesmente de um método técnico mediante o qual um iniciado da hierarquia ou em relação com Shambhala, pode fazer sentir sua presença e expor certas ideias. Sobre isso, não me alongarei mais. Sobre a humanidade em geral, o desenvolvimento da intuição é a correspondência mais inferior a esse tipo de sentido esotérico empregado pelos iniciados de alto grau, ou, como às vezes é denominado, o modo de intercâmbio perceptivo. Nos ashrams, ensina a seus discípulos avançados como descobrir, dentro de si mesmos e como usar essa nova potência, assim como desenvolver o mecanismo necessário.
Eles podem conhecer ao mesmo tempo a demanda e a resposta, ou, então, a reação evocada pela sua aplicação da invocação. Todos os discípulos que alcançaram a terceira iniciação têm o poder de invocar e de ser evocados, razão pela qual não é permitido o uso dessa técnica por parte dos discípulos de grau inferior. Para isso, requer-se uma faculdade discriminativa altamente desenvolvida. Essa é, na realidade, uma etapa avançada da técnica pela qual, nos estágios iniciais, é permitido ao discípulo atrair a atenção do mestre. Isso ele o faz através de um desejo insistente, mais tarde, aplicando o conhecimento adquirido, através da chamada natureza controlada de seu apelo. Então, o apelo torna-se menos dominado pelo desejo e mais controlado pela vontade. Não me refiro aqui à invocação e evocação tal como ocorrem entre a humanidade e a hierarquia. Já forneci bastante material sobre isso, quando tornei públicas as várias invocações por meio das quais tenho tentado substituir o método invocativo da oração com fins egoístas e a forma limitadora do processo comum da meditação. É por meio de um processo lento que o método de comunicação deve ser aprendido e dominado, e nenhum manual ou informação sobre o tema é de muita utilidade. Tampouco falarei da telepatia comum que prevalece entre os homens e que é tão natural em muitos deles, uma vez que foi tratada anteriormente neste livro. Mas, a esta altura, eu gostaria de enfatizar algo que se aplica a todo ser humano. Quando o homem animal atravessou a porta da individualização e se tornou um ser humano, tomou posse de um poder inato da visão. Durante anos ele tem sido capaz de ver nos três mundos e, durante muitas vidas, inumeráveis seres humanos têm estado em busca da visão que estabiliza o aspirante no caminho. Através do portal da iniciação, e depois de alcançar a visão mística, cada aspirante terá consciência daquilo que há dentro dele e que possibilita uma percepção espiritual de natureza tão ampla que lhe permitirá alcançar o primeiro vislumbre, verdadeiro e individual, no plano divino. A partir desse momento, toda a sua vida é modificada. Mais tarde, e isso eu não posso esperar que o estudante compreenda, e se ele acha que o compreende, está sendo iludido pelas palavras, passará pelo portal da identificação. Essa é uma frase completamente sem sentido, pois seu significado se acha cuidadosamente oculto. Falando simbolicamente com a finalidade de manter o conceito desse portal na mente da humanidade, penetra-se nas verdadeiras seções esotéricas pela palavra-senha. Apenas a palavra pode cruzar esse portal, o mais elevado e o mais amplo de todos os portais. Uma vez transposto o portal e estando qualificado para a Câmara do Conselho do Senhor do Mundo, o iniciado compreenderá o que se quer dizer com impressão monádica. Não se trata da impressão de uma monada, termo sem sentido, no cérebro de um indivíduo que construiu Antakarana e passou pela quarta iniciação. Trata-se, isto sim, de uma capacidade inata de responder ao propósito da mente universal daquele no qual vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. 11. Os resultados do contato e da receptividade. Não pretendo, de modo algum, fornecer indicações de como um indivíduo pode tornar-se telepático. Todos esses desenvolvimentos dentro da área ou região de contatos progressivos só são úteis e verdadeiramente praticáveis quando desenvolvidos normal e naturalmente não resultam de um desabrochar prematuro. Quando isso ocorre, há sempre o perigo de enganos, de interpretações erradas e centradas no eu. A informação telepática pode ser de um valor puramente egoísta ou pessoal e esse tipo de telepatia não tem vez no que estou tentando comunicar. Hoje em dia, as pessoas demonstram frequentemente certa capacidade ou tendência telepática. Sintonizam-se com algo ou alguém, expressão considerada mais eufônica do que relacionamento telepático, embora não saibam o que seja. Consideram relevante tudo o que pensam registrar e, em geral, isso está relacionado com elas mesmas e não quer dizer que o seu grau de desenvolvimento espiritual seja tão elevado que justifique que elas sejam repositórios de misteriosas mensagens espirituais, normalmente sem importância e de natureza banal. São muitas as fontes dessas mensagens e seria conveniente mencionar aqui algumas delas. O que tenho a dizer talvez seja de valor para os ocultistas em geral. 1. Mensagens emanadas a partir da natureza subconsciente, relativamente sutil e bem treinada do receptor. Essas mensagens provêm da superfície do subconsciente, mas são consideradas pelo receptor como procedentes de uma fonte externa.
As pessoas introspectivas penetram frequentemente nas camadas da memória subconsciente e não se dão conta disso. Seu interesse por si mesmas é excessivo e, ignorando que fazem isso, consideram o que encontram ali como algo extraordinário, belo e importante. Então começam a formular mensagens esperando que seus amigos e o público em geral considerem-nas como de base espiritual. Essas mensagens são geralmente inócuas, às vezes belas, pois constituem uma mistura daquilo que os receptores leram e apreenderam dos escritos místicos, da Bíblia ou do que ouviram de fontes cristãs. Na realidade, trata-se do conteúdo de seu reto pensar em termos de uma linha espiritual e não podem fazer mal algum nem têm verdadeira importância. Entretanto, constituem elas 85%, 85%, dos chamados escritos telepáticos ou inspirados, tão vigentes nessa época. 2. Impressões advindas da alma, que são traduzidas em conceitos e registradas pela personalidade. O receptor é profundamente impressionado pela relativamente alta vibração que as acompanha e se esquece de que a vibração da alma é de um mestre, visto que a alma é um mestre em seu próprio plano. Essas são verdadeiras impressões da alma, mas geralmente não há nelas nada de novo ou de maior importância. Elas são, isso sim, o resultado do desenvolvimento da alma em épocas passadas, no que concerne à personalidade, e, portanto, tudo de bom, belo e verdadeiro que uma personalidade em processo de despertar proporcionou à alma, e mais o que penetrou na consciência da personalidade como resultado de contato com a alma. Esse tipo de contato constitui hoje 8%, 8%, dos escritos e mensagens apresentados ao público pelos aspirantes. 3. Ensinamentos dados por um discípulo mais antigo ou mais avançado nos planos internos a um discípulo em treinamento, ou recém-admitido em um ashram. Esses ensinamentos trazem as impressões e conclusões do discípulo mais antigo e, em geral, são de valor, podem conter, e em geral contêm, informações a respeito das quais o receptor está totalmente inconsciente. O critério, neste caso, é que nada, literalmente nada, concerne ao receptor, tanto espiritual quanto mentalmente, ou em qualquer outro aspecto relativo à sua personalidade, e nem tampouco contém trivialidades de sua experiência religiosa. Correspondem eles a 5%, 5%, dos ensinamentos dados, mas isto em relação a todo mundo, e a percentagem não se refere a determinado grupo ocultista, crença religiosa ou nação. O reconhecimento disso é de importância vital. 4. Comunicações de um mestre a seu discípulo. Constituem elas 2%, 2%, de toda a receptividade telepática manifestada por toda a humanidade no mundo inteiro. Neste ponto, os estudantes ocidentais deveriam lembrar-se que o estudante subjetivo oriental é muito mais propenso à receptividade telepática que o seu irmão do ocidente. Isto tem uma implicação definida em todas as classificações acima, sendo, de certo modo, humilhante para o místico e para o estudante ocultista do ocidente. As escrituras do mundo provêm de um outro setor da faculdade de ensinar que possui o segundo raio. Ao dizer isso, não estou incluindo o Velho Testamento, exceto em passagens como as do Salmo 23 e outras extraídas dos profetas, particularmente do profeta Isaías. As escrituras do mundo foram escritas por místicos que se ocuparam da beleza, do conforto e do estímulo, mas não foram escritas por ocultistas. Gostaria, aqui, de chamar a atenção de vocês para isso. Nessa parte do ensinamento vou me ater à natureza e aos resultados do contato, da receptividade. Não estou fornecendo regras para o desenvolvimento individual, e, mesmo que o pudesse, não o faria. Atualmente, a humanidade está desenvolvendo receptores de todo tipo, começando com os de mais baixa categoria, as massas, que, por meio dos demagogos, dos jornais, do rádio, dos livros e de conferências, são condicionadas por várias mentes, de acordo com a receptividade proporcionada pelo seu tipo de raio. À medida que a verdadeira inteligência se desenvolve e o amor começa a permear o pensamento humano, esses fatores condicionantes se tornarão cada vez menos atrativos. Isso se dá quando a alma adquire maior importância vital e as ideias elaboradas pelo homem, se assim se pode dizer, serão de menor importância. Na realidade, não há ideias elaboradas pelo homem. Há, isto sim,
ideias apreendidas pela inteligência e rebaixadas depois pela constante reação da personalidade à fascinação, as conclusões astrais ou emocionais, e as interpretações egoístas. Deve-se lembrado que a atividade de todos esses agentes de impressão se faz sentir, de forma ampla e geral, em todo o planeta e também na aura planetária. Nenhum reino da natureza escapa a esse impacto, e é desse modo que se leva a cabo o propósito do Senhor do mundo. Existência, coerência e atividade fundem-se, assim, em um todo criado e criador. Vida, qualidade e aparência respondem unidos à intenção imposta pelos logos planetário. Não obstante, ao mesmo tempo, permanecem criativamente livres no que diz respeito à sua reação e essas impressões contatadas. Tal reação depende necessariamente do tipo e da qualidade do mecanismo que registra a impressão. Esse mecanismo tem sido desenvolvido pela vida na forma durante todo o período criativo e, até onde o elemento tempo está envolvido, a entidade que habita em qualquer reino da natureza tem estado livre, por um tempo breve ou longo, e a reação à impressão tem sido rápida ou lenta, de acordo com a vontade da vida controladora. No reino mineral, essa reação é muito lenta, pois a inércia ou traumas controla a vida espiritual na forma mineral. No reino vegetal, é mais rápido e através do apelo invocativo das vidas desse reino o mundo deve ser invocado e ajuda e acelera enormemente o desenvolvimento da consciência vegetal. Essa é uma razão para sua relativa inocência e extraordinária pureza. A principal impressão registrada pelo segundo reino da natureza emana dos mundos angélicos e da hierarquia dévica. Os anjos e os devas são para o reino vegetal o que a hierarquia espiritual é para a humanidade. Naturalmente, isso é um mistério que não concerne a vocês, mas impressões e reações se produzem nesses dois reinos, e da resposta dada depende a evolução da consciência que habita neles. O reino animal tem uma relação peculiar com o quarto reino da natureza, e o desenvolvimento da consciência animal prossegue paralelamente. Ainda que difira da do ser humano que está começando a responder ao reino das almas, o quinto reino. É o karma e destino do quarto reino ser agente impressor do terceiro. Todavia, o problema se complica, pelo fato de que o reino animal precede o humano, tendo gerado, portanto, certa dose de karma, tanto bom quanto mal, antes do aparecimento do gênero humano. O processo de impressão desenvolvido pela humanidade é modificado e frequentemente negado devido a dois fatores. 1. A ignorância e o egoísmo humanos, acrescidos da inabilidade em trabalhar consciente e inteligentemente com as mentes embrionárias das formas animais. Isso é verdade, com exceção de uns poucos, muito poucos, casos que envolvem os animais domésticos. Quando a própria humanidade estiver mais avançada, sua impressão inteligente sobre a consciência do reino animal produzirá resultados planetários. Atualmente, tal não se dá. Isso só ocorrerá quando o reino animal, como resultado da compreensão humana, se tornar invocativo. 2. O karma autogerado pelo reino animal, que está sendo completamente liberado nos dias de hoje em sua relação com a humanidade. A entidade kármica, mantendo uma espécie de regulamento no terceiro reino, constitui parte do morador do umbral planetário. Por conseguinte, vocês observarão a surpreendente sequência planetária da impressão, que emana das fontes mais elevadas possíveis, ainda que atenuadas e reguladas de acordo com os fatores relativos à recepção. Tudo isso concerne, num grau maior ou menor, segundo a qualidade do mecanismo receptor, a vontade e ao propósito de Samnati Kumara, conquistando, durante anos, potência grupal e sensibilidade de resposta. O livre-arbítrio é o fator primordial que impede uma ininterrupta sequência de impressões diretamente de Shambhala ao reino mineral, através dos demais reinos, trazendo, como resultado, responsabilidade kármica. Isso tanto pode ser bom quanto mal. É interessante observar que tanto o karma bom quanto o mal não só produzem condições que devem ser superadas, como condições que retardam o que poderíamos considerar, do nosso limitado ponto de vista, a libertação do planeta. Para se gerar um bom karma requer-se viver nas condições em que tudo, tanto para o homem responsável como para qualquer outra forma com suas limitações, é bom, agradável, benéfico e útil. O mau karma, gerado em qualquer reino em relação com o lugar onde habita o morador do umbral planetário, localiza-se entre o portal cósmico da iniciação e nosso logos planetário.
O morador representa todos os enganos e erros devidos a ações errôneas, a contatos não identificados, a opções feitas deliberadamente em detrimento do bem conhecido, e aos movimentos e atividades de massa que temporariamente não progridem no tempo e no espaço. Percebo que vocês não se dão conta de que naquilo em que esses fatos se aplicam aos reinos subhumanos da natureza, vocês não alcançam o que eu penso, mas isso não altera a lei ou os movimentos que, de modo algum, estão relacionados com a evolução humana. Quanto ao logos planetário, eu gostaria de acrescentar que todos nós, desde o átomo da substância até, inclusive, todas as vidas que formam a Câmara do Conselho do Senhor do Mundo, estamos implicados nessa grande luta planetária em sua subsequente iniciação. E esse esforço titânico, feito pela totalidade de processos e entidades vitais que compõem a manifestação de Saminati Kumara, responsável pelos processos criativos evolutivos e também pelo que denominamos tempo, com tudo que esse conceito implica em termos de acontecimentos, oportunidade, o passado, o presente e o futuro, o bem e o mal. A impressão dinâmica que emana de Shambhala espalha-se em grandes ciclos e ondas cíclicas que são impulsionadas a partir de fontes extraplanetárias, quando solicitadas ou invocadas pelo Senhor do Mundo e seus associados. Elas emanam como resposta à vontade proclamada de Saminati Kumara na Câmara do Conselho. Essa impressão suprema e altamente espiritual manifesta-se externamente através dos 7 raios considerados como 7 correntes de energia espiritual, qualificadas e matizadas pela impressão de Shambhala, processo que se repete quando a invocação hierárquica é efetiva e estabelecida com sucesso. Isso também se repete entre a hierarquia e a humanidade, em resposta à invocação humana que está se tornando cada vez mais inteligente, potente e evocativa. Todavia, o problema do reino humano é muito grande. A humanidade é um recipiente de tantos impactos, tantas impressões, tantas correntes telepáticas e mentais e de tantas impressões vibratórias qualificadas provenientes de todos os 7 reinos da natureza, que se passaram eons para se desenvolver a sensibilidade discriminadora adequada e para se estabelecer o ponto exato da evolução em que a invocação consciente há de surgir e onde deve ser registrada a impressão evocada. A invocação inconsciente ocorre a todo momento, quando consciente, ela se torna muitíssimo mais poderosa. Toda a família humana constitui hoje um maravilhoso receptor de impressões, devido aos inumeráveis tipos de mecanismos sensíveis. Esses instrumentos impressionáveis são capazes de registrar impressões tamásicas oriundas dos reinos subhumanos, especialmente do terceiro e do primeiro. Eles registram impressões rajásicas provenientes de fontes mentais de todos os tipos. Também, são, em menor grau, capazes de responder às impressões sáttvicas ou rítmicas. Todavia, sua resposta a essas impressões elevadas e o seu registro da verdade, da luz e da qualidade, oriundos das mais elevadas fontes, estão aumentando. É por esse motivo que o reino humano, esse grande reino intermediário cuja função é mediar entre os reinos superiores e inferiores, é o objeto de tanta impressão divina, transmitindo o propósito de Saminati Kumara. Isso vocês já sabem, pois já lhes foi ensinado no Tratado sobre os 7 raios e também no Tratado sobre o Fogo Cósmico. Nestas instruções, estou lidando com as possibilidades grupais, com grupos que podem ser treinados para gravar, registrar e ser impressionados pela hierarquia. Tais grupos poderiam, se quisessem, ser capazes de invocar a hierarquia poderosamente. Trago isso à consideração de vocês como aspirantes e discípulos, mas de um ângulo distinto de meus escritos anteriores. A responsabilidade da impressionabilidade, do registro telepático e do apelo invocativo é muito grande, daí o que escrevi aqui. 12. Relação do centro humano com o hierárquico. A verdadeira relação telepática constitui parte da suprema ciência de contato e vincula-se à humanidade de forma peculiar e definida. Diferentes termos poderiam ser usados na tentativa de se levar a alguma compreensão desse método sutil e subjetivo de relação, e, dentre outros, tenho empregado os seguintes. 1. A ciência do contato. 2. A ciência da impressão. 3. A ciência da invocação e evocação. 4. A ciência do relacionamento. 5. A ciência da sensibilidade.
Todas essas expressões dizem respeito aos diferentes aspectos da reação da forma ou formas ao contato, à impressão, ao impacto, ao meio ambiente, ao conteúdo de pensamento em várias mentes, às energias ascendentes e descendentes, à invocação dos agentes e à evocação de sua resposta. Todo o sistema planetário é, na realidade, uma enorme engrenagem, uma completo interdependente e interrelacionado de veículos capazes de se comunicarem ou de responderem à comunicação. No momento em que esse sistema de inter-relação e comunicação for estudado sob o ângulo das relações, então os processos de evolução e a meta do espírito do homem, que é, na verdade, o espírito do Logos planetário, tornam-se de suprema e vital importância, mas são, ao mesmo tempo, mais difíceis de se compreender. O tema é tão vasto que não nos convém considerar mais que dois fatores. 1. A ciência da impressão em relação à humanidade. 2. Os centros impressores, no que afetam a compreensão das relações. Os inúmeros métodos de contato entre as várias formas, grupos e reinos subhumanos e superhumanos são excessivamente complexos para serem compreendidos, nessa época, pelos estudantes. Além do mais, o que é mais importante, qualquer informação sobre eles lhes seria de pouca utilidade. Portanto, limitar-nos-emos às ciências da impressão e da invocação e evocação, até onde afeta a humanidade. Abarcam elas, do ponto de vista humano, a recepção da impressão e das ideias, e expressões das consequências produzidas pela sensibilidade nesta época e neste ciclo particular. Vamos considerar, portanto, a relação entre o centro humano e o hierárquico e a crescente capacidade de resposta da humanidade ao centro onde a vontade de Deus é conhecida. Como disse anteriormente, não é minha intenção apresentar aqui as regras que regem a comunicação telepática. Esta ocorre entre um homem e outro e entre um grupo e outro e está se desenvolvendo lenta e normalmente, sem nenhuma necessidade de maior pressa. Esse desenvolvimento é igual ao que se verifica nos outros sentidos do homem, e nos seus órgãos de percepção. Entretanto, a humanidade está se adiantando no desenvolvimento telepático pelo fato de que grupos inteiros e seres humanos em massa têm sido capazes de responder rapidamente às impressões e às comunicações de ideias. A resposta imediata de grupos e nações às ideologias de massa tem sido inesperada e difícil de manejar de forma inteligente e construtiva. Não foi previsto nem por Shambhala nem pela hierarquia que a impressão de massa se desenvolveria mais rapidamente que a sensibilidade individual, mas foi assim que aconteceu. O indivíduo que faz parte de um grupo e trabalha com ele é muito mais sensível que um homem que luta sozinho para tornar-se sensível à impressão. Um dos fatores que militam contra o desenvolvimento telepático pessoal consiste no fato de que a forte, potente e moderna ascensão do espírito no homem, como um todo, se contrapõe frequentemente às reações da responsabilidade, e a telepatia é um assunto da personalidade que depende do contato de uma mente com outra. No momento, porém, em que o homem tenta ser telepático, ele é imediatamente lançado em um vórtice de energias abstratas que o condicionam a receber a impressão espiritual muito mais do que o ajustam para as relações pessoais estabelecidas telepaticamente. Esse surpreendente desenvolvimento liberou os mestres supervisores de alguns de seus planos e levou-os a abandonar o treinamento de discípulos individuais nas relações telepáticas e a reconhecer a oportunidade de treinar e desenvolver grupos invocativos. Ao invés de trabalhar na substância mental inferior com aspirantes selecionados, eles trocaram esse meio de fazer contato pelo contato com a alma e lançaram a relativamente nova ciência da invocação e evocação. A mente inferior converteu-se, então, em simples intérprete de impressões com a ênfase posta na mente, no propósito e na vontade grupais. Esse sistema em desenvolvimento, de invocadores treinados, fez da mente um fator atuante positivo e anulou toda a tendência à negatividade. Essa decisão hierárquica levou, necessariamente, à instituição do processo da iniciação grupal, deslocando, desse modo, a área de treinamento e todo o processo de ensino e preparo à iniciação, para níveis mais elevados. Levou-se a cabo a experiência de dar à humanidade a grande invocação, e esta está produzindo bons resultados embora reste muito a se fazer. Poder-se-ia dizer que os 4 requisitos para ajudar o discípulo a enfrentar as exigências do processo iniciático são a habilidade de ser impressionado, a capacidade de registrar com exatidão a impressão,
o poder para gravar o que foi dado e finalmente dar-lhe forma na consciência mental mediante palavras. Baseando-se na informação recebida, o discípulo deve então invocar corretamente as energias necessárias e aprender, através da experiência, a evocar resposta. A afirmação que fiz, páginas atrás, sobre esse assunto, visava levá-los a esse ensinamento, e repito aqui. Toda a família humana constitui hoje um surpreendente receptor de impressões, devido aos inumeráveis tipos de mecanismo sensível. É por esse motivo que o reino humano, o grande reino intermediário cuja função é mediar entre os reinos superior e inferior, é objeto de tanta impressão divina, conduzindo o propósito de Saminati Kumara. Nestas instruções ocupo-me das possibilidades grupais, dos grupos que podem ser treinados para receber, registrar e ser impressionados pela hierarquia. Tais grupos podem ser capazes de invocar poderosamente a hierarquia, se assim o quiserem. Mais uma vez trago isso à consideração de vocês como aspirantes e discípulos, mas de um ângulo diferente daquele dos meus escritos anteriores. A responsabilidade da impressionabilidade do registro telepático e do apelo invocativo é enorme. Para o aspirante e, particularmente, para o discípulo consciente, a impressão a ser considerada procede de 4 fontes. 1. Da alma do próprio discípulo. 2. Do ashram ao qual se filiará. 3. Diretamente do mestre. 4. Da tríade espiritual, Vyontakarana. Os 2 primeiros estágios abarcam o período das 2 primeiras iniciações, o terceiro precede a terceira iniciação e perdura até que o discípulo se converta, ele mesmo, em mestre. O 4º tipo de impressão informativa pode ser registrado depois da terceira iniciação e alcançar o discípulo no ashram. Então ele toma a si mesmo a tarefa de impressionar sua mente com o que lhe foi dito e se lhe tornou conhecido no ashram. Finalmente, como mestre de um ashram, ele empreende uma das maiores tarefas hierárquicas, qual seja a de dominar a ciência da impressão. Portanto, essa etapa de impressão compreende 2 aspectos. Um refere-se à capacidade de receber impressões, o outro, a capacidade de ser agente impressor. Não se permite ao discípulo praticar a arte da impressão até que ele próprio se encontre entre os que recebem a impressão triádica e, portanto, de Shambhala, dentro da zona protetora da aura do ashram ao qual pertence. Deve-se lembrar que essa ciência da impressão é, na realidade, a ciência da construção, vitalização e direcionamento do pensamento forma. Somente quando um discípulo já passou pelo processo da transfiguração e não é mais vítima de sua própria personalidade, pode ser dotado de tão poderoso ciclo de poderes. Enquanto existir qualquer desejo de poder egoísta, de controle não espiritual e a vontade de influenciar as mentes de outros seres humanos ou grupos, não se pode confiar ao discípulo, de acordo com as regras hierárquicas, a criação deliberada de pensamentos forma destinados a produzir efeitos específicos, e a sua divulgação entre homens e grupos. Ele poderá fazer isso após passar pelas provas da iniciação da transfiguração. A ciência da impressão é a pedra fundamental ou alicerce para a prática da telepatia. Se se fizesse um grande teste mundial, os que são receptivos à impressão distribuir-se-ão em 2 grupos. 1. Aqueles que são receptores inconscientes da impressão telepática. Na atualidade, eles constituem uma maioria que recebe a impressão através do plexo solar. Os pensamentos forma assim gerados são enviados a partir do centro da garganta daquele que é o agente impressor. 2. Aqueles que já desenvolveram ou estão desenvolvendo a receptividade consciente na qual a impressão é, antes de mais nada, recebida pela mente e depois transmitida ao cérebro e por ele registrada. Nesse caso, o agente impressor trabalha através do centro ajna, o centro entre as sobrancelhas. O primeiro grupo de receptores está exclusivamente enfocado ou conectado com a personalidade. Em alguns casos, eles estão apenas fisicamente conscientes dos processos vitais e de algum contato que desconhecem e que não podem manter nem controlar de maneira alguma. Nesse grupo deveríamos incluir todos os fenômenos mediúnicos, inclusive os do astral mais elevado ou de natureza espiritual e ainda as mensagens recebidas do subconsciente habitualmente bonito da pessoa comum que se encontra no caminho probatório. As mensagens provenientes da própria alma do discípulo são intermediárias entre as de natureza mediúnica e as de natureza definitivamente mental.
Nesse último tipo de comunicação mencionado, encontrar-se-ão misturadas certas mensagens ou impressões oriundas do Ajahn, que o discípulo pode confundir com telepatia grupal, comunicação da alma e relação direta com o mestre, relação que não existe nessa etapa. Isso não terá muita importância, porque, quando o discípulo começa a se dar conta de certas diferenças, surgirá um novo tipo de registro que despertará e guiará a sua consciência. Essa etapa, que compreende o segundo tipo de impressão em suas formas primitivas, pode ser muito extensa, pois abarca um período bem definido de transição que vai do plano astral ao mental. A equação tempo varia de acordo com o raio e a idade da alma. As pessoas do sexto raio, por exemplo, são muito lentas para efetuar essa transição, devido ao predomínio da fascinação. As pessoas do primeiro e segundo raio são relativamente rápidas. As do terceiro raio também são lentas, pois perdem-se no emaranhado de suas próprias manipulações ilusórias e em seus pensamentos confusos, e dificilmente dão-se conta de onde começa a verdade e termina o engano. A ilusão, um problema dos tipos mentais de todos os raios, é muito mais momentânea em seus efeitos do que o engano. Quando o discípulo tiver dominado, em alguma medida, a diferença significativa que existe entre as mensagens de seu próprio subconsciente e as do subconsciente de outras pessoas com as quais pode estar em contato, e as mensagens provenientes de sua própria alma, então sua vida se torna mais autodirecionada e organizada, mais frutífera no que diz respeito ao serviço, e, portanto, de maior utilidade à hierarquia. Ele aprende a distinguir entre mensagens que provêm de sua própria alma e as da hierarquia. Sua vida se torna mais claramente dirigida. Logo, ele distingue definitivo e precisamente as comunicações que lhe chegam através do Ajahn e que são enviadas para impressionar as mentes dos aspirantes e discípulos de todos os tipos de raio. Quando ele é capaz de distinguir entre essas várias comunicações, então e só então é possível obter o terceiro tipo de comunicação, o de mensagens diretas, devidas ao contato pessoal com o mestre e de seu Ajahn. A essa altura, ele possui o que se chama liberdade do Ajahn e as chaves do reino de Deus. Então pode-se confiar-lhe parte da potência diretora do próprio Ajahn. Então seu pensamento afetará e atingirá outros. Essa eficácia aumenta e desenvolve-se rapidamente quando o discípulo se familiariza com o quarto tipo de impressão, o qual provém da tríade espiritual e, portanto, da mônada de Shambhala. Consequentemente, existem, nesta última etapa da impressão, 3 estágios menores, porém bem definidos, cada um marcando uma expansão no campo de serviço e cada um se relacionando com as 3 últimas iniciações, das 9 possíveis com as quais se defronta a humanidade em seu desenvolvimento. A 6ª iniciação, da qual apenas os mestres podem participar, marca uma transição que começa nos 3 primeiros estágios de impressionabilidade, necessárias para os discípulos como prelúdios para a 5ª iniciação, na realidade, para a 3ª, 4ª e 5ª, e tem a ver com os 3 estágios de comunicação triádica, cada uma das quais relacionada com a 7ª, 8ª e 9ª iniciação. O padrão geométrico, a progressão numérica ou a lei da correspondência nunca deixam de colaborar para a compreensão do propósito e dos planos do Logos planetário, estabelecidos antes da criação dos mundos e que encontram seu protótipo nos planos mentais cósmicos. Todos esses pontos são particularmente de difícil compreensão para o homem de hoje, cujo estado de consciência está concentradamente individualizado. Não obstante, existe por parte do homem um crescimento seguro da capacidade de responder ao meio ambiente em expansão, como por exemplo, quando reconhece a distinção que existe entre nacionalismo e internacionalismo. Essa capacidade de resposta está condicionada logicamente pelo livre-arbítrio humano que se faz especialmente eficaz no processo de ajustamento. Ele pode aprender segura e rapidamente, ou, então, seguir lentamente, porém sua consciência reage sempre ao meio ambiente, tal como registrado pela sua percepção, até que ele, etapa após etapa, se converta num fator integrante. Essa integração ao seu meio ambiente, a absorção da atmosfera que o cerca e seu poder de progredir relacionam-se todos ao fato de que ele foi criado para receber impressões e é possuidor de um mecanismo de resposta a todas as facetas da expressão divina e manifestação. É por essa razão que o homem verdadeiramente iluminado e os que receberam as 3 iniciações mais elevadas são denominados almas diamantinas, constituem, em conjunto, a joia no lótus,
esse lótus de 12 pétalas que é o símbolo e a expressão do poder do Logos planetário. Por conseguinte, vocês poderão ver como o tema da revelação vai se desenvolvendo através de todo o processo evolutivo, e nunca se deve esquecer que, passo a passo, etapa após etapa, expansão após expansão, iniciação após iniciação, o homem vai compreendendo todo o divino. O método é impressionado a partir de um meio ambiente até então desconhecido. Isso só se torna possível nessa forma particular, quando os filhos da mente, que são os filhos de Deus e cuja natureza está unificada com a sua, começaram a andar pela terra. A ciência da impressão é, na realidade, a técnica por meio da qual a hierarquia espiritual tem ensinado à humanidade, desde o momento de sua primeira aparição na Terra. Todos os discípulos devem aprender essa técnica, não importa qual dos 7 caminhos possam finalmente escolher, que é também a arte sublime que cada mestre pratica por inspiração de Shambhala. Trata-se de uma técnica executada pela vontade, e sua consumação implica a completa assimilação das pequenas vontades dos homens ao propósito divino. Consiste na aceitação, por parte dos homens, da promoção desse propósito por meio da correta impressão sobre todas as formas de vida, em qualquer particular ponto de evolução. Então os discípulos tornam-se agentes da vontade divina e lhes é confiada a direção das energias, assim como o plano, os segredos e a inspiração ocultos na mente de Deus. Há esse conhecimento, que germinou e se formou no sistema solar anterior ao atual. Os discípulos acrescentam que o atual sistema solar deve propiciar e amadurecer a atração magnética do segundo raio do amor-sabedoria, numa de suas 3 formas principais ou raios do aspecto, implementada pelos 4 raios do atributo. Esse poder de utilizar as energias de raio para atrair e impressionar a revelação em constante progresso é a chave de todo o trabalho que se desenvolve atualmente, e a essa atividade denominamos ciência da impressão. Isso implica a constante abertura de um novo ambiente, um ambiente que alcança todo o caminho, desde os níveis inferiores da vida diária, empreendido pelo menos desenvolvido dos seres humanos, até o ponto, na escala da evolução, em que o aspirante se torna conscientemente susceptível ao que se denomina impressão espiritual. Nessa etapa ele é capaz de ser mais sensível a uma gama superior de impressão e, ao mesmo tempo, começa a aprender a arte de impressionar as mentes de outros, a compreender inteiramente o nível no qual trabalha como agente impressor e a saber quais são os filhos dos homens que ele pode impressionar. Deve dominar também a lição secundária de adaptar-se ao seu meio ambiente, de tal modo que possa impressionar a outros e que essa impressão possa abrir caminho através das circunstâncias que o rodeiam, penetrando as mentes, de um modo geral desatentas, dos homens pelos quais ele se sente responsável. Isso o discípulo faz através de um progressivo autoconhecimento e aprendendo a arte de registrar. Quanto mais clara e profunda for sua capacidade para registrar a impressão a que está sujeito e a que é sensível, tanto mais facilmente atingirá aqueles aos quais deve ajudar a obter uma percepção mais ampla e profunda. O registro de seu próprio meio circundante em expansão, com todas as implicações de uma nova visão, uma nova meta e um campo mais amplo de serviço, faz com que as energias afluentes, que chegam nas asas da inspiração, se convertam num reservatório de substância pensamento a cujo uso deverá acostumar-se. O primeiro passo então é o fato de gravar e de reduzir a conceitos corretos e acessíveis, ideias e pensamentos forma, aquilo que registrou. Isso marca a primeira etapa de seu verdadeiro serviço ocultista e a esse novo tipo de serviço ele se dedicará cada vez mais. A partir da reserva de substância pensamento, ele aprende a projetar essas formas e ideias magnéticas que invocam a atenção daqueles a quem procura ajudar. Chama-se a essa etapa de invocação resultante. É um ato invocador, um modo invocativo de viver, que penetrará nas mentes dos homens e que atrairá ou evocará neles uma resposta e uma consciência em expansão. Os processos da impressão espiritual são, daí por diante, estabelecidos, constituindo também uma invocação, por parte dos discípulos para uma maior e melhor impressão, a fim de aumentar a sua capacidade de servir. 13. Sensibilidade telepática, um desenvolvimento normal. Vocês terão observado que não dei nenhuma instrução relativa à arte do desenvolvimento da sensibilidade telepática. Como já lhes disse, a razão disso reside no fato de que essa sensibilidade deveria ser, e sempre é, um desenvolvimento normal quando o discípulo está corretamente orientado,
inteiramente dedicado a estar aprendendo a descentralizar-se. Se isso for um processo forçado, então a sensibilidade desenvolvida não será normal e acarretará muitas dificuldades e perigos futuros. No que concerne ao discípulo, a liberação da constante preocupação com as circunstâncias e com os problemas pessoais conduz inevitavelmente a uma liberação em níveis de clareza mental, propiciando-lhe aquelas áreas de livre percepção mental que tornam possível a sensibilidade superior. Gradualmente, à medida que o discípulo adquire verdadeira liberdade de pensamento e o poder de ser receptivo à impressão da mente abstrata, cria para si uma reserva de pensamentos que estará à sua disposição para ajudar outras pessoas e para suprir as necessidades de seu crescente serviço mundial. Mais tarde, ele se torna sensível à impressão da hierarquia. A princípio, isso é puramente ajâmico, mas, posteriormente, quando o discípulo já é um mestre, transforma-se numa impressão hierárquica completa. O plano então é a substância dinâmica que subministra o conteúdo da reserva de pensamento na qual ele se pode abastecer. Essa é uma afirmação de importância única e extraordinária. Mais tarde ainda, ele se torna sensível à impressão de Shambhala, e a qualidade da vontade que implementa o propósito planetário soma-se ao conteúdo de seu conhecimento disponível. Gostaria de acentuar aqui a existência de uma crescente reserva de pensamento que o discípulo criou em resposta às várias impressões às quais ele se torna cada vez mais sensível, as ideias, conceitos e objetivos espirituais, dos quais ele se torna cada vez mais consciente, vão sendo formulados firmemente por ele em pensamentos com suas formas correspondentes, aprendendo, assim, a abastecer-se deles à medida que busca servir a seus semelhantes. Assim, ele se vê de posse de uma reserva ou quantidade de pensamento, substância resultante de sua própria atividade mental e de sua receptividade inata, a qual lhe proporciona o material para ensinar e para a fonte de conhecimento sobre a qual ele pode trabalhar quando procura ajudar os outros. O principal ponto a ser aprendido é que a sensibilidade à impressão constitui um desenvolvimento normal e natural, que caminha paralelo ao desenvolvimento espiritual. Dê-lhes uma chave para todo o processo quando disse que a sensibilidade à impressão implica o engendramento de uma aura magnética sobre a qual as impressões mais elevadas podem atuar. Gostaria que vocês refletissem profundamente sobre essas palavras. À medida que o discípulo começa a demonstrar a qualidade da alma e o segundo aspecto divino toma posse dele, controlando e matizando toda a sua vida, então, desenvolve-se automaticamente a sensibilidade superior, fazendo dele um imã para ideias e conceitos espirituais. Primeiro, ele atrai para o seu campo de consciência o esboço geral e, posteriormente, os detalhes do plano hierárquico. Finalmente, ele se torna consciente do propósito planetário. Todas essas impressões não são algo que ele precise buscar nem aprender a distinguir, reter e apoderar-se à custa de muito trabalho. Elas introduzem-se em seu campo de consciência porque ele criou uma aura magnética que as invoca e as atrai para dentro de sua mente. Essa aura magnética começa a se formar a partir do primeiro momento em que ele faz contato com sua alma. Ela aprofunda-se e expande-se à medida que esses contatos se tornam mais frequentes e convertem-se, finalmente, num estado habitual de consciência. Então, ele se acha a qualquer momento e à vontade em relação com a sua alma, o segundo aspecto divino. Essa aura constitui, na realidade, o reservatório de substância mental no qual ele se pode apoiar espiritualmente. O ponto em que está enfocado é o plano mental. O discípulo não está mais controlado pela natureza astral, mas constrói com sucesso o Antakarana, através do qual as impressões superiores podem fluir. Ele aprende a não dissipar essa fluência, mas a acumular dentro da aura, com a qual se circundou, o conhecimento e a sabedoria que considera necessários para servir aos seus semelhantes. Um discípulo é um centro magnético de luz e conhecimento justamente na medida em que mantém sua aura magnética num estado de receptividade. Então ela tem, constantemente, capacidade de invocar um âmbito maior de impressões. Ela pode ser evocada e posta em atividade distribuidora pelo que é inferior e que demanda ajuda. Portanto, o discípulo, em seu devido tempo, torna-se uma minúscula ou diminuta correspondência da hierarquia, invocativa como ela é para Shambhala e facilmente evocada pela demanda humana. Esses são pontos que requerem cuidadosa consideração, pois envolvem um reconhecimento prévio dos pontos de tensão e sua consequente expansão em auras ou áreas magnéticas,
capazes de invocação e evocação. Essas áreas de sensibilidade implicam 3 estágios, sobre os quais não pretendo estender-me. 1. Sensibilidade à impressão de outros seres humanos. Essa sensibilidade se torna útil para prestar serviço quando a aura magnética necessária tiver sido engendrada e posta sob controle científico. 2.